Estivemos vendo desde ontem a tomada, a posse do presidente que o povo estadunidense escolheu. Dos Estados Unidos escolheu e nós vemos como as escrituras vão se cumprindo, as que são para serem cumpridas neste tempo final, as escrituras que são para serem cumpridas neste tempo final e tudo o que aconteceu no tempo de Moisés, no tempo de Elias, que são os profetas onde Deus, ou nos quais Deus esteve realizando grandes coisas através desses ministérios, os quais, ao serem repetidos ou se repetirem neste tempo final, ou do fim, estamos vendo e continuaremos vendo a materialização daquilo que eles realizaram, fizeram no seu tempo. E como vemos que o ministério de Elias repete-se novamente, é repetido na sua quinta manifestação, e o de Moisés, se contamos ou contarmos o de Jesus, que Deus manifestou em Jesus, esse ministério de Moisés, pois seria a terceira, se não a segunda, o ministério dispensacional. Quando o povo hebreu se afastava dos mandamentos de Deus, Deus trazia juízo. E isso foi o que Elias disse para Acabe. Ele lhe falou aí. Ontem nós estivemos vendo nisso que nós estávamos falando sobre em Primeira de Reis, foi em Primeira de Reis? Primeira de Reis, capítulo 17. Onde ele, ou no capítulo 18, vamos ver. Primeira de Reis 18. Versículo 7 diz: E indo Obadias pelo caminho, encontrou-se com Elias. Ele tinha lhe falado ou dito. Vamos ver desde o versículo 1. Passado muitos dias, veio palavra de Jeová a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te para Acabe, e eu farei chover sobre a face da terra. No versículo 16, ou no capítulo 16, já tinha lhe dito, vamos ver, que não iria haver. Vamos ver se é o 16. No 17 foi que ele falou, versículo 1, então Elias tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse para Acabe: Vive Jeová, Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser pela minha palavra. E no capítulo 18, aí é que nós estamos lendo, versículo 7 diz: E indo Obadias pelo caminho, encontrou-se com Elias, e quando o reconheceu, ajoelhou-se sobre o seu rosto e disse: Tu não és o meu senhor? Não és tu o meu senhor Elias? E ele lhe respondeu: Eu sou. Vai, diz para o teu amo, aqui está Elias. Aí volta a repetir Elias, o eu sou, e o chamou Senhor. Quando lhe diz: Não és tu o meu senhor Elias? E ele respondeu: Eu sou. Diz a teu amo que aqui está Elias. Mas ele disse: Em que eu pequei para que entregues os teus servos na mão de Acabe para que me mate? Vive Jeová teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu senhor não enviaram para buscar-te. Todos responderam que não está aqui. A reinos e a nações ele fez jurar que não te acharam. E agora tu dizes: Vai, diz a teu amo,
aqui está Elias, e poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito de Jeová te levará para onde eu não saiba, e vindo a dar novas a Acabe, ele não te achando, me matará. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas de Jeová, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai a teu amo, aqui está Elias, para que ele me mate? Ele disse a Elias, vive Jeová dos exércitos, em cuja presença estou, que hoje eu me mostrarei diante dele ou para ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, ele lhe avisou, e Acabe veio encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu Elias, lhe disse, és tu quem perturbas a Israel? E ele lhe respondeu, eu não tenho perturbado Israel, senão que tu e a casa de teu pai, deixando os mandamentos de Jeová e seguindo aos Baais. Agora vejam, em um escrito que ele nos deixou, onde ele escreveu em cima de um tema, de um extrato. Vamos ver onde é que está esse escrito dele. Onde ele escreveu aí. O tema era sobe porque uma grande chuva soa. E aí ele escreve, Acabe lhe disse, e aí o tema sobe porque uma grande chuva soa. E ele escreveu, Acabe lhe disse, a Acabe lhe disse para Acabe, 2 pontos, e hoje Acabe tem que subir à casa de governo. Ou seja, é esse espírito de Acabe, de novo, regressando, voltando, vamos dizer, para a Casa Branca. Ou seja, que o que se está movendo nesse reino dos gentios, que está movendo é paralelo ao tempo de Elias. Vejam que é um homem que tem boas intenções, mas aí no livro dos selos ele falou que Acabe era descendente de judeu, mas vejam, casou-se com Jezabel, e aí veio o mal, veio por aí sobre esse reino. Agora vejam, ele aqui, quando ele lhe diz o porquê, o motivo disso, de tudo isso, sobre todas essas coisas, de todo o mal que estava acontecendo aí durante esse tempo, ele disse, eu não tenho perturbado Israel. E disse ele, senão que tu e a casa de teu pai, deixando os mandamentos de Jeová. Vê que ele era um crente, mas ele tinha se afastado e seguindo os Baais. Envia agora, pois, agora congrega todo Israel no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Agora vejam aí, depois disso aí, que ele já identificou a esse ministério, Elias, ou seja, o ministério de Elias identificou, mostrou o que esse rei estava fazendo, ou seja, para o conhecimento dos escolhidos. Com isto, se está dando a conhecer que esse espírito de Acabe está dando a conhecer o que ele estava fazendo e o que ele estaria realizando, fazendo neste tempo final, esse espírito. De novo, porque depois disso está o desafio. O confronto foi identificado, esse espírito foi identificado lá, e o que ele estava fazendo, apontou, mostrou, tu te afastastes dos mandamentos. Quando um rei, governante, o presidente de uma nação, um indivíduo, uma pessoa se afasta dos mandamentos de Deus, vem o juízo. Agora lembre-se que sobre a América do Norte, o reverendo William Branham profetizou que quando ele viu essa visão, essa sétima visão, viu crateras de fumaças sobre a América
do Norte. Isso é o que vai vir aos Estados Unidos da América, ruína. E olhem, ontem ele disse que estávamos entrando numa era de ouro. Quando a era de ouro é a igreja onde está agora, que é a era de ouro, a era de pedra angular. Vejam que ela vem subindo. O reino do Messias vem desde embaixo, desde lá embaixo para cima, e nesta etapa estamos na era de ouro. A cabeça de ouro. O reino de ouro. Onde se estará estabelecendo o reino do Messias pelo milênio e pela eternidade, um reino de paz, de felicidade e de amor. Agora olhem, isso também ele no discurso que ele tem ou fez, que o inimigo fez. E essa é a imagem da besta, onde ele diz que estamos em uma era de ouro, começando uma era de ouro e... Portanto, consequentemente, já está nos primeiros passos da imitação. Agora, lembre-se que tem uma escritura que diz que quando digam paz e segurança, virá repentina destruição. E a etapa onde o reino dos gentios está é a etapa dos pés de ferro e de barro cozido. E eles dizem que estão na etapa de ouro e estão na etapa mais baixa, que não vale nada. O que é que vale um ferro com barro? Coisa alguma, nada. Agora, tudo isso vai aumentando, vai crescendo, tudo isso nesse último cumprimento dessa etapa, o cumprimento final, porque vejam, vocês que no tempo de Jesus foi na etapa das pernas de ferro e pés de ferro. Esse é o Império Romano, mas vejam como que agora é colocado barro. É uma etapa de barro, isso é terra, isso não vale nada, coisa alguma. E essa pedra não cortada por mãos, vejam que é a pedra que viu nesse sonho, foi vista no livro do profeta Daniel. Depois Daniel interpretou, e é a pedra, é a vinda do Senhor, a pedra não cortada por mãos, que veio desse grande monte que é a igreja, ou seja, nasce na igreja o cumprimento dessa pedra, nasce na igreja e fere a essa imagem nas pernas de ferro e de barro cozido e pés de ferro e barro cozido, que é a etapa deste tempo final. Os pés de ferro e barro cozido fere a essa imagem e é desmiuçada. Os pés de ferro e barro cozido, as pernas, o ventre, os peitos e a cabeça, tudo fica esmiuçado dessa imagem. E o que é que a esmiuça? É essa pedra, ou seja, esmiuça é tirado do reino dos gentios e é estabelecido o reino do Messias. Tudo isso é para realizar o Senhor, é para o Senhor realizar neste tempo final tudo isso. E tem que estar na terra, tem que estar para essa mudança de reino, tem que estar o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Esses são os ministérios das duas oliveiras prometidos que ele disse que estaria manifestando no meio da sua igreja para realizar essa mudança. Agora, olhem, no tempo do nosso irmão William, ele foi a uma tomada de posse também de um presidente em 2009, e foi um presidente democrata, foi o Obama. Aí o Dr. William Soto foi até lá e esteve nessa tomada de posse. Vejam, tudo nos profetas vai se refletindo, tipificando, espelhando o que no fim do tempo Deus estaria realizando através desse último instrumento, ou seja, eles foram reflexos, espelhos, tipos e figuras, até que chegue à realidade, o real. Por quê? Porque quando o Senhor não cumpre algo em um profeta que Deus está operando o ministério de profeta, um espírito de profeta, ora, como nós lemos faz pouco tempo, esse profeta torna-se um reflexo, um tipo daquilo que o próximo faria, e do que Deus faz é que ele engrandece essa profecia quando esse profeta percebe que não é ele e que ele não realiza essa obra, então já vai chegando no fim do seu ministério, então ele fala mais palavras proféticas, aumenta-se a profecia para que o povo de Deus fique apercebido, se aperceba daquilo que Deus estará fazendo mais na frente com esse outro profeta. Agora, vejam vocês que o profeta
que é prometido para este tempo final, para cumprir tudo o que foi prometido, para Deus realizar nessa mudança de reino, tem que estar vivo. Não pode ser um profeta que tenha partido, tenha se ido embora, porque Deus não obra a não ser através de seus profetas. E se não o cumpriu nesse mensageiro, pois envia esse espírito de profeta em outro, a esse espírito de profeta, e como é o Espírito Santo, ele pode operar o ministério que pertença a este tempo, ou que cabe a este tempo. Na mensagem, olha, o ungido de Deus despertando a Israel, ele nos diz aí, é através desse ministério das duas oliveiras que junta o rapto os escolhidos, juntos escolhidos do povo hebreu, assim como são chamados os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo do fim ou final. É por isso que quando Cristo falou do recolhimento dos escolhidos para o último dia, falando do povo hebreu, o fará da mesma forma, do mesmo jeito. Nisso que ele estará fazendo no último dia no meio do cristianismo, como diz Cristo, que enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, desde uma extremidade do céu até a outra. São Mateus 24:31. Por essa causa é que a figueira vai reverdecer, a figueira Israel vai ser trazida à vida de novo, vai brotar folhas e também vai ter frutos. Israel vai receber a palavra no último dia através do Evangelho do Reino, a grande trombeta, que estarão soando os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Elias e de Moisés estarão soando. Esses ministérios vão estar nesta terra, em primeiro lugar no meio do cristianismo, no ungido de Deus, para realizar essa obra, ou seja, em um homem. Ou seja, ele está profetizando, está trazendo mais luz sobre essa profecia, ou dessa profecia. E depois levará a mensagem que cabe, que corresponde ao povo hebreu, a mensagem do Evangelho do Reino, que só ele conhecerá. Que só ele conhecerá os seus pormenores para fazê-la funcionar. Terá a mecânica e também a dinâmica. Terá a palavra e o Espírito para vivificar o Espírito, essa palavra prometida para o último dia. O Espírito vivificar essa palavra, porque é o Espírito Santo quem opera esses ministérios e quem faz viva essa palavra, que faz com que ela se cumpra. Através da Escritura, vemos no livro do Apocalipse que diz que Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Apocalipse 22:16. Esse mesmo anjo mensageiro que estará no meio das igrejas, esse Espírito de profeta que estará no meio das igrejas, que estará no meio das diversas etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, estará também vestido de carne humana. Agora vejam como essas escrituras têm múltiplos cumprimentos, porque é o anjo do Senhor, em cada era e em cada dispensação, o ministério que ele queira operar, quem o opera é o Espírito Santo, o anjo do Senhor. É por isso que as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Enquanto esteve realizando, fazendo uma obra de boas novas, aí estava o anjo do Senhor Jesus Cristo dando as boas novas. Vê o simples que é tudo. Agora, se Deus leva ou levar esse mensageiro, continua sendo o mesmo anjo do Senhor, obrando, operando nesse outro que vem, o que chega, e operando o ministério que corresponde, que pertence a este tempo. E neste tempo final, o ministério que está operando é o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Tão simples assim. É por isso que diz o reverendo William Branham que esse anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, é um espírito de profeta que trouxe para João essa revelação apocalíptica e, consequentemente, para o último dia, esse anjo mensageiro vai estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, vai ser ungido com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem opera esses ministérios. Portanto, não operou esse ministério de Moisés e de Elias no doutor William Soto Santiago, nem tampouco no tempo do reverendo William Branham. Por quê? Porque não foi realizado ou feito essa mudança de reino, vê? E não foi cumprida essa promessa dele, sei lá, os 144 mil. E isso é um ministério adotado. O reverendo William Branham tentou, porque vejam, ele estava mostrando que essa é a forma, o jeito que ele transformaria, converteria o povo hebreu a Cristo, como o Espírito de Deus indo em um homem. Assim é que o Espírito volta para Israel em um homem.
E ele foi, portanto, já com isso ele está mostrando que é um homem de carne e osso, onde o Espírito Santo está operando esses ministérios para que esses ministérios vão cumprir essa promessa, mas lhe foi dito não, volta, não é o tempo. Quem mais se aproximou foi o doutor William Souto Santiago, mas quando ele já viu tudo e também Deus lhe foi mostrando cada vez mais e mais, e também lembre-se de uma coisa, ele não podia ou poderia falar abertamente esse mistério do sétimo selo do anjo, que era diferente dos outros, porque ele mesmo foi quem disse para o irmão Branham sobre a terceira etapa, não dirás nada para ninguém. Mas ao estar operando nesse corpo humano, aí o anjo lhe está mostrando, cada vez mais e mais ele vai abrindo o quadro, e já no final, vejam como ele aí se expressou na Argentina e disse: eu fui enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas, e mais rápido eu as dei, mais rápido posso ir embora. Esse foi o trabalho, o labor que ele realizou. Ele não realizou a obra de eu fui enviado da presença de Deus para fazer essa mudança de reino, para selar os 144 mil e então vamos para a ceia. Não. Ele disse, trouxe as notícias tal como trouxe para Maria e se foi, partiu. E Maria ficou com essa promessa, a qual deu a luz a quem? A Jesus. A essa promessa sendo cumprida, vivificada, nascendo no meio da Maria de lá. E aqui representa a igreja, ou seja, Maria representa a igreja daqui do Senhor. A igreja noiva que deu a luz a esse filho palavra. Agora continua dizendo... E, consequentemente, para o último dia, esse anjo mensageiro vai estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, vai ser ungido com o Espírito Santo, e então vai dar a mensagem de Deus para o povo hebreu, e vai ser vivificada essa mensagem, trazida à vida, essa mensagem trazida a cumprimento, tal como está prometida na palavra de Deus. Por isso, ele guardará para si mesmo certos detalhes da mensagem do Evangelho do Reino, para evitar as imitações que algumas pessoas gostam de imitar. Tratarão de imitar, porque sempre há imitação, sempre há imitadores, personificadores, e isso é morte. Imitar Moisés era morte, imitar o ministério deste tempo final é morte. E se não conhecem toda a mecânica, não poderão ter êxito ou sucesso e ficarão como a mensagem de domingo, todos confusos, e é melhor que fiquem confusos e estão perturbados, não sabem nem o que é, bem melhor. Como não entendem, não compreendem, então ficam falando, atirando, criticando, e quem unicamente faz isso é o diabo. Agora vejam, uma etapa de separação, e ela não aconteceu em tempos passados, porque ele foi dito aí nessa parábola: os servos, queres que arranquemos o joio? Não vai ser que arranques o trigo. Por quê? Porque a revelação não estava sendo trazida neste tempo, nesse mensageiro, nas eras, e podiam arrancar o trigo. Agora, como arrancariam o trigo? Pela palavra que estariam falando. Como não conheciam a mecânica, a dinâmica, nem nada sobre o que esses ministérios estariam realizando ou fazendo, essa é a palavra que eles falassem, poderiam fazer um efeito nos escolhidos dessa era e poderiam causar dano bem melhor. Essa palavra causar dano no escolhido, mas neste tempo, através desses ministérios, é que é realizada essa obra de separação, o qual isso também não foi feito pelo reverendo William Branham, nem tampouco pelo doutor William Souto Santiago. Vejam, para ele a sua mensagem, todos eles eram iguais. Para ele sua mensagem, todos eram iguais. A mensagem era trazida e todos se regozijavam, mas quando apareceram os ministérios de Moisés e Elias, aí o corre, porque acendeu a luz, e baratas e grilos saíram correndo. Por quê? Já aí se fica destapada a mensagem, a palavra que vai se falando é a mesma mensagem. É a plataforma que deixou, o fundamento que o reverendo William Branham deixou, mas é falada pelo mensageiro ordenado por Deus para que essa palavra seja trazida à vida e seja cumprida. E na forma em que ela é falada, então ela produz essa separação. Mas vejam vocês, aos escolhidos, recolhe os escolhidos, e vejam a união e o poder que está neste grupo que o recebeu, que é um grupo que tem essa percepção profética e capta essa revelação, e são juntados no alfolino celeiro. E é um poderoso exército que está se levantando neste tempo final, e esse exército será transformado, obterá o novo corpo eterno e glorificado. Mas o joio é amarrado em molhos ou feixes, e vai se
juntando, tu vês que vão se juntando esses grupos, vão se juntando, e bem melhor o que dizem, este é o que vem, ele vem trazendo separação aqui, porque em outros tempos não se fez esse labor, esse trabalho. Mas agora, claro que vem trazer separação, porque o trigo não pode estar junto com o joio, tem que ser separado ou separá-los. E esse labor não fez nenhum mensageiro, a não ser neste tempo final, o que está se fazendo ou realizando. Tão simples assim. O mensageiro deste tempo final. Continua dizendo, e se não conhecem toda a mecânica, não poderão ter sucesso. Tem-se que ter a mecânica, que é a palavra, a mensagem revelada, e ter o Espírito Santo para estar ungido com o Espírito Santo, e a palavra que fale ser vivificada pelos vivos, o Cristo ser vivificada. Vamos ver aqui pelo Espírito de Deus, trazida a cumprimento, trazida à vida. É um profeta, tal como o profeta Elias, um profeta como Moisés, um profeta como Jesus, e esse será o ungido de Deus para o último dia, despertando Israel, e esse será o anjo do Senhor Jesus Cristo, que estará no meio da igreja, em carne humana no último dia. É o anjo do Senhor Jesus Cristo, é o espírito de profeta que Deus, neste tempo final, está operando nesse instrumento os ministérios de Jesus, Moisés e Elias. Lembre-se que Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. Aí está bem mais claro, o Deus dos corpos teofânicos, corpos espirituais dos profetas. E, consequentemente, chega o tempo em que Deus os envia à terra em um corpo de carne que nasce através de um homem e de uma mulher. É por isso que ele disse no livro dos selos que o sétimo selo é como o nascimento de João e de Jesus, porque ele tem um começo e tem um fim, final. O sétimo selo na primeira vinda foi nascendo da Virgem Maria, esse corpinho, o qual foi lhe colocado por nome Jesus, e depois no fim, na cruz do Calvário. E agora no tempo final tem um começo, um início, quando nasce, esse instrumento nasce, aí nasceu o sétimo selo, nasceu essa dispensação, porque nasce com o mensageiro. Potencialmente a dispensação está começando aí, mas já quando se torna grande, começa a falar e começa a operar o Espírito Santo, o anjo do Senhor, começa a operar esses ministérios que correspondem a essa dispensação, aí de cheio se arranca ou se inicia com a dispensação para a qual esse profeta foi enviado. Por isso é que quando ele disse, fala-lhe, e diz, terminem os batismos, terminem as chamadas, terminem tudo sobre a dispensação da graça, já essa porta aí estava se fechando, e tudo isso estava sendo estabelecido através e pela boca de um profeta. Mas quem foi? Foi o Espírito de Deus, que estava fazendo esse entrelaçamento até mesmo ministerial. Agora, quando o irmão Branham diz, eu rogo que passes essa espada, a mensagem de domingo é muito importante para outro, essa espada foi passada para o precursado, o qual ele estava mostrando aí no tempo de Elias, quando estava ensinando a Eliseu, para quem ele estava passando esse ministério, uma dupla porção. E em Elias, e Eliseu está se mostrando aí, com Elias e Eliseu, que neste tempo final aconteceu. E vejam vocês que aí quando o anjo do Senhor lhe fala a esse instrumento, para esse instrumento, está mostrando aí também, nós falamos isso assim bem por cima uma vez, numa ocasião, como é que Deus fala a seus profetas para realizar, fazer a obra, até mesmo nessas mudanças de dispensação, e aí nós tivemos essa forma, esse jeito em carne humana aos dois. Agora, isso... Mais adiante nós vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre isso, mas não se vai abrir o quadro inteiro. Só esse instrumento é que sabe a mecânica e a dinâmica de como tudo isso vai se realizar, vai se realizando. Agora vejam vocês, continua dizendo,
Lembre-se que Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, o Deus dos corpos teofânicos espirituais dos profetas, e consequentemente chega o tempo em que Deus o envia à terra em um corpo de carne que nasce através de um homem e de uma mulher, e agora, por quanto este personagem prometido na Bíblia, o anjo do Senhor Jesus Cristo, com o ministério de Elias e de Moisés, vai estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e vai ser ungido com o Espírito Santo para Deus cumprir essas promessas que Ele fez para o povo hebreu e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então temos que também ser despertos com a mensagem da grande voz de trombeta para o último dia. Os escolhidos, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, despertarão com a mensagem de Deus através do Espírito Santo, operando no último mensageiro de Deus no meio da igreja. O Espírito Santo estará obrando através do anjo do Senhor Jesus Cristo e estará recebendo a fé para ser transformados os membros da igreja e serem levados com Cristo para ser as bodas do Cordeiro. Estarão escutando a voz do Espírito Santo, a voz de Cristo, o anjo do pacto, através de um mensageiro ungido por Deus. Através de um mensageiro ungido por Deus com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo aqui na página 134 do livro dos selos que estaria em carne humana no meio da sua igreja. O Espírito Santo. Tão simples assim será o que estaremos vendo neste tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa que corresponde ao que cabe a este tempo, que é a etapa da era da pedra angular, a etapa da era da adoção, para cada crente em Cristo, a adoção, ou seja, a adoção do corpo, a redenção do corpo, que será a transformação dos vivos em Cristo, depois da ressurreição dos mortos, crentes em Cristo, em corpos glorificados. Lembre-se que o ministério de Moisés operava para hebreus e também para gentios, e lembre-se também que o ministério de Moisés, mesmo que tenha sido no meio do povo hebreu, também operou para juízo dos gentios do Egito, do reino dos gentios daquele tempo, do rei dos gentios, o faraó. E Moisés foi quem falou as pragas, ou o Espírito Santo, através de Moisés, porque a palavra de Deus é o pensamento divino que é falado. E então é a palavra de Deus quando é falado, o pensamento divino através de um homem, e a palavra de Deus através de um profeta, não de qualquer homem, senão de um profeta que capta esse pensamento de Deus, o recebe depois, o expressa para o povo. Lembre-se que aí foi na própria carne que ele lhe deu esse pensamento divino, de fazer esse fechamento de dispensação e essa abertura da dispensação do reino. Mas depois essas instruções continuaram e disse: eu estarei contigo e tudo isso tu vais guardar para ti em segredo, e tudo o que estarás realizando ou fazendo vai ser o Espírito Santo, o Espírito de Deus em ti. Não te deixarei. Ou seja, aqui esse anjo, aí tem um lugar onde ele diz que esse anjo está sempre e estará sempre com esse instrumento. Lembre-se, por exemplo, o rei Davi era um homem conforme o coração de Deus e, consequentemente, ele captava os pensamentos do coração de Deus na sua alma, no seu coração, e falava. E assim são os profetas de Deus. Moisés era um profeta e também o rei Davi era um profeta. Aos profetas é que vem a palavra de Deus, porque são criados por Deus para esse propósito ou motivo, porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Isso está em Amós capítulo 3, versículo 7. Por isso que em Zacarias capítulo 7 também nos fala do Espírito de Deus e a forma em que o Espírito de Deus operava no meio do povo. Zacarias capítulo 7 diz, vamos lê-lo para que tenha um quadro claro para ver como Deus opera, porque quando Deus promete que vai trazer uma mensagem para o povo, tem que ter um instrumento através do qual tem que trazer essa mensagem. Capítulo 7, versículo 11 ao 12 de Zacarias diz, mas não quiseram escutar antes, voltaram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir. E assim está acontecendo também com alguns, e se cumpre isso também no meio dos gentios, e puseram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei nem as palavras que Jeová dos gentios, que Jeová dos exércitos enviava pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Veio, portanto, grande ira da parte de Jeová dos exércitos. E agora vejam como é que vinha a palavra de Deus, e diz, e puseram seu coração duro como diamante, e diz que taparam seus ouvidos para não ouvir. Para não ouvir o que? A palavra de Deus. Puseram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei nem as palavras que Jeová dos exércitos enviava pelo seu Espírito, pelos primeiros profetas. Deus, através do seu Espírito, que é o anjo do pacto, que é Jesus Cristo no seu corpo angelical, através da história do ser
humano esteve falando com o ser humano através do seu Espírito Santo, pelos profetas. O anjo do pacto é o Espírito Santo, é Cristo no seu corpo angelical. Nele está o nome de Deus, conforme as palavras que Deus falou a Moisés no Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23. E é através desse anjo do pacto do Espírito Santo que Deus tem guiado o seu povo e tem falado a sua palavra através de Moisés e dos profetas. E é o mesmo que falou através de Moisés e revelou para Noé tudo o que iria acontecer naquele tempo. E agora nós vemos que existe uma grande bênção prometida para o povo de Deus, para o último dia. Por exemplo, em Malaquias capítulo 4 diz: eis aqui eu envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Não seja que eu venha e com destruição fira a terra. Portanto, antes da grande tribulação estará na terra o ministério de Elias, que é o ministério que acompanha o de Moisés. Ao ministério de Moisés acompanha. Essas são as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículo 14 e Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Esses são os ministérios prometidos, esses são os ministérios através dos quais o ungido estará despertando, acordando o povo hebreu, estará despertando a Israel, desperta aos descendentes da tribo perdida, e também despertará aos descendentes da tribo de Judá e da tribo de Benjamim e da tribo de Levi. Tão simples assim é o que Deus estará fazendo neste tempo final. E por aí continua essa mensagem, mas agora vejam como é que Deus está realizando neste tempo final toda essa promessa. É através dos ministérios de Moisés e Elias que estão no meio da igreja, e depois esse ministério passará para Israel. Esses dias são os dias muito importantes, nos quais estamos vendo o cumprimento dessas profecias e a atualização, a materialização do que foi falado para ser realizado, feito nessa mudança de reino. Lá foi em 2009 que ele foi, e depois disso não aconteceu nada. Agora volta-se novamente o Espírito do Senhor, volta o Espírito dos profetas, o anjo do Senhor, envolta em um homem novamente para a casa de governo, e está aqui na casa de Acabe, onde novamente volta-se novamente esse ciclo, estejamos bem apercebidos de tudo o que se está fazendo. Esse espírito de Acabe está na casa de governo. E aí novamente o espírito de Elias, esse ministério de Elias e de Moisés está novamente diante dele, na frente dele. Estivemos a uns poucos pés aí dele, pouca distância. Ou seja, tudo isso, numa forma simples, atual, está se realizando ou fazendo neste tempo final. Ou seja, estejam com os olhos espirituais bem abertos em tudo aquilo que Deus vai desenvolvendo no seu programa. E o importante é que os escolhidos de Deus estão recebendo a fé para ser transformados e serem levados com Ele para ser das bodas do Cordeiro. É o ungido de Deus para realizar a materialização das profecias. O ungido de Deus realizando o cumprimento das profecias. Foi para mim um privilégio grandioso e uma grande bênção poder conversar neste momento estas palavras e estas profecias sendo materializadas e vendo o cumprimento delas. Que Deus lhes continue abrindo o entendimento e as escrituras a todos os escolhidos de Deus, e não tropeçar, como ele disse, o estarão vendo no meio da política, ele, ou na parte social, ou na parte cultural, e tudo isso foi visto em porções nos mensageiros que passaram neste tempo, ou vão estar vendo de uma forma muito mais marcante também, ou seja, não tropeçar com os trabalhos que esse instrumento está realizando, tal como não tropeçaram com os mensageiros anteriores, os escolhidos de Deus, com os mensageiros de cada era, de cada dispensação. Que Deus os abençoe e guarde a todos.